Olá, estamos no ar com o Top News, fechamento de mercado com as principais notícias do dia, últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, claro, entrevista com os especialistas do mercado, para a gente entender exatamente o que está trazendo toda essa animação para esse Bovespa nesse pregão de terça-feira, uma disparada que a gente já não via acontecer desde outubro do ano passado. Bom, eu já quero começar deixando uma ótima tarde para todos vocês que estão aqui nos acompanhando desde mais cedo aqui na nossa programação ao vivo. Muitos aqui que passam o dia inteirinho aqui com a gente. Então, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui na BMC News, acompanhando diariamente a nossa programação. Mas antes da gente começar com o nosso giro de notícias, eu quero trazer, claro, o meu telão do Profit da Nelogica aqui para a gente dar uma olhada nesse índice Bovespa que está disparando hoje, gente. Olha só, a gente saiu da casa dos 101 mil pontos, 101.848 pontos, foi como a gente abriu, né, o Ibovespa hoje. Lembrando que a gente teve uma alta nessa segunda-feira de 1%, e aí logo depois da abertura a gente já ganhou força aí nessa alta, com o mercado reagindo positivamente a esses dados da inflação, dados do IPCA que foram divulgados. E o Ibovespa agora sobe 4,26% nos 106.186 pontos. A máxima do dia foi 106.455, então a gente está mais próximo aqui da máxima do dia. Enquanto isso, no dólar futuro, a gente segue no movimento de queda, 1,31% agora que a gente tem de queda para o dólar futuro que inclusive está cotado agora a R$ 5,02. Lembrando que no dólar à vista, a gente conseguiu em alguns momentos do dia furar a casa dos R$ 5,00, chegando ali no patamar dos 4, mas sem conseguir sustentar, a gente tem uma queda agora de 1,30 no dólar futuro. Altas e baixas, vamos lá, Gol e Azul vem liderando aqui esse patamar de alta desde o início do dia não, mas pelo menos ali de meados da manhã em diante, a gente tem visto as companhias aéreas, né, sustentando essa forte alta, claro. Tem essa questão do dólar que em queda acaba favorecendo ali o setor de aéreas e turismo, as companhias que têm aí as suas despesas atreladas ao dólar acabam se beneficiando da queda da moeda americana. Além disso, tem o alívio dos DIs, né, isso tudo acaba também ajudando a fazer preço, sem contar também na expectativa, né, realmente de recuperação e de números aí em relação à Gol. A gente teve recomendação, né, sendo reforçada hoje para Gol e também para a Azul, que teve também dados sendo divulgados aí de aumento de tráfego aéreo, então isso tudo tem feito preço nos papéis. Em seguida, a gente tem setor de varejo e construção, olha só, Magazine Luiza subindo 12,54%, a gente também tem Lojas Renner em alta de mais de 10%, Pets, que caía nessa segunda-feira, hoje sobe mais de 9%, setor de construção, Cyrela ali subindo 10,94%, ou seja, são altas fortes, realmente, setores mais sensíveis aos DIs. Claro, com esse alívio da curva toda, a gente consegue ter, né, esses setores como varejo, saúde, construção, todos eles aparecendo nos destaques de alta. Em queda mesmo, a gente vinha acompanhando dois papéis no índice Bovespa. Eu vou trazer os setores para a gente acompanhar aqui, para ver se realmente ainda continuou ou não. E continua, olha só, Minerva é um dos papéis que estão caindo aqui hoje, 1,09%. Nesse caso de Minerva, né, é importante lembrar da queda da exportação, de exportação de carne bovina, na queda também no número de vendas. A gente teve uma queda nesse período de quaresma, de Páscoa. É natural com que isso aconteça e isso acabou impactando um pouquinho aqui no papel. Diferente do que pode estar acontecendo no restante do setor, que além do otimismo, claro, da Bolsa hoje, ainda tivemos aí dados mostrando um avanço nas exportações de carne suína. E isso acaba, claro, beneficiando outras companhias do setor. Então, Marfrig, BRF, JBS seguem em alta. Outro papel que vinha no patamar negativo hoje, né, vamos ver se continua aqui para poder atualizar vocês, era Taesa, TAI11, que estava numa queda hoje, desde mais cedo, né, depois de ter, inclusive, desmentido que faria, né, uma captação, faria um follow-on. A companhia havia saído uma notícia no Brasil Journal falando sobre esse interesse da companhia. A companhia veio a desmentir, mas não zerou totalmente todas as possibilidades, disse que sim, ainda teria ali um certo interesse. Taesa, que vinha também no movimento de queda durante o período da manhã. Essa situação da Bolsa aqui no Brasil, nesse momento, mas para poder a gente saber como a gente está com a Bolsa Americana que seguia num compasso um pouco maior de cautela por causa dessa ata do FONC, por causa também do CPI por lá, totalmente diferente do cenário que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Isso mesmo, seu Gabriel Monteiro, boa tarde para você.
Boa tarde, dona Débora Oliveira. Uma ótima tarde para todos os investidores. Devem estar com um sorriso de orelha a orelha para quem está exposto aqui ao cenário brasileiro. Claro, tem muita gente que nos acompanha, prefere os investimentos internacionais e trazemos também essas informações aqui na programação da BMC News. Realmente temos um cenário um pouco mais de cautela para os Estados Unidos. Nós apertamos, no entanto, um pouquinho o passo nesse finalzinho de negociações. Falta apenas uma hora para o encerramento das operações nos Estados Unidos e nós temos já esse movimento da última hora nos Estados Unidos assombrando aqui os investidores. Então nós temos Nasdaq reduzindo um pouco as perdas. Agora, neste momento, 0,1% de queda. S&P 500 agora apertando um pouquinho mais o passo, 0,27% de alta. Chegando aqui aos 4.120, o Helder estava comentando no nosso chat 4.119, tivemos uma máxima de 4.124, mas neste momento 4.120,57. Então, cotação alta para o índice S&P 500, 0,28% de alta para o índice e Dow Jones 0,49% neste momento. Então, os Estados Unidos estão num ritmo mais de espera, de aguardo, de cautela. Na Europa, esse ritmo foi um pouco mais acelerado, então nós tivemos aqui os principais índices europeus voltando do feriado, voltando com um viés um pouco mais otimista. Então nós tivemos DAX na Alemanha 0,37% de alta, FTSE no Reino Unido 0,89% de alta, índice Eurostoxx 0,55%. Perdão, cometi um erro, 0,57% para a FTSE, 0,89% a oscilação para a CAC 40. Lá na Ásia nós tivemos também um ritmo um pouco mais desacelerado, sem muito viés positivo ou negativo. Apenas dois índices oscilaram com um pouco mais de intensidade, que foi KOSPI com 1,42% de alta e o índice Nikkei 225 com 1,26% de alta. Nós também tivemos dados de inflação para a China. A inflação desacelerou em comparação ao mês de fevereiro, que nós tivemos um ponto percentual de incremento na inflação. Neste mês nós tivemos apenas 0,7%, até abaixo das expectativas do mercado. Então, também um indicador positivo para o mercado chinês, corroborando aí com alguns segmentos de materiais básicos aqui no Brasil, esse otimismo para o mercado asiático. A gente ainda tem muita dúvida sobre a demanda chinesa de minério de ferro, de outras commodities, no entanto, por enquanto, no dia de hoje, nós tivemos um viés um pouco mais positivo. Já para Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, eu ressalto que nesta quarta-feira nós teremos a divulgação tanto do CPI, dos dados de inflação aos consumidores nos Estados Unidos, quanto da ata do FONC, do Comitê de Política Monetária norte-americano. Então, quarta-feira muito importante, o mercado pode estar tirando um pouquinho o pé para tomar as decisões amanhã já com os dados em mãos. É difícil dar esse tiro no escuro agora nessa terça-feira e ser surpreendido por uma ata um pouco mais restritiva ou também por dados de inflação acima do esperado, acima do especulado pelo mercado. Então, amanhã, CPI e também a ata do FONC, Débora Oliveira. É isso aí. Deixa eu só mostrar para o pessoal aqui que eu estava falando de Taesa, gente. A queda de Taesa não é tanta, está tentando zerar, inclusive, as perdas. Eu coloquei aqui o monitor de mercado no volume negociado para a gente conseguir ver, 0,06 de queda para Taesa. Se a gente mudar para variação, nem aparece aí depois as fortes, altas e todo o restante do setor, fica difícil ver essa queda de Taesa. Então vamos continuar por aqui trazendo o nosso giro de notícias, gente, porque pela primeira vez desde 2018, a Boeing entregou mais jatos em um único trimestre do que a concorrente Airbus, segundo a Bloomberg. A fabricante de aviões americana disse hoje que entregou 130 aeronaves no primeiro trimestre, 37% a mais do que um ano atrás. Já a Airbus entregou 127 jatos, o que representa uma queda de 9% em relação ao ano anterior. Segundo a reportagem, a Boeing despachou 64 jatos em março, quase metade do total trimestral, incluindo 53 aviões da família 737. A companhia também registrou 60 novos pedidos contra 22 cancelamentos no mês. O mercado de capitais também registrou uma forte retração das captações do primeiro trimestre do ano, impactado por um cenário de juros mais altos e temores de investidores e empresas com uma potencial crise no crédito do país. No período, elas somaram 66 bilhões de reais, queda de 38,2% em relação ao primeiro trimestre de 2022, segundo a Ambima. Na renda variável, as captações alcançaram 3 bilhões e 300 milhões de reais. Essas operações foram concentradas em operações de follow-on no mercado secundário. Lembrando que não houve IPOs neste meio tempo, mantido o cenário macroeconômico pouco convidativo para as emissões de novas ações. A expectativa é de que as ofertas na renda variável
continuem sendo focadas em follow-ons, até pelo fato de se tratar de uma operação que costuma ser utilizada para as empresas reduzirem as suas alavancagens. Na renda fixa, as captações totalizaram 56 bilhões de reais, recuo de 37,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. As notas comerciais tiveram o maior tombo em termos aí de captação na renda fixa, com queda de 65,5% nas bases anuais. Na sequência, vieram os FDICs com captação de 5 bilhões e meio de reais, o equivalente a um recuo de 46,8%. E as debêntures, com um volume de 36 bilhões e 600 milhões de reais, baixa de 34,5%. E o WhatsApp lançou nesta terça-feira a opção de pagamentos de pessoas para lojistas e outras empresas por meio do aplicativo, após um longo processo de discussão com o Banco Central. Há 2 anos, a empresa conseguiu a autorização para iniciar as transferências entre pessoas. Agora será possível também pagar pela compra de um produto ou serviço por meio do aplicativo. Por hora, os consumidores poderão pagar pelas compras usando cartões de débito, crédito e pré-pagos das bandeiras Visa e Mastercard, emitido por 12 instituições financeiras. Os pagamentos terão início com 3 credenciadoras: Cielo, Rede e Mercado Pago. Para fazer pagamentos, o cliente final cadastra no WhatsApp um cartão, no qual os valores enviados serão debitados. Esse é o mesmo esquema de operação das transferências entre pessoas iniciadas em 2021. A pergunta que não quer calar é, Gabriel, você já fez alguma transferência pelo WhatsApp? Você se sente seguro fazendo essa transação? Eu fiz uma transferência no WhatsApp, dona Débora Oliveira, porque eu estava escrevendo uma matéria sobre o assunto, eu queria ver como é que funcionava, mas eu transferi R$1 e depois nunca mais eu toquei nessa ferramenta do aplicativo. Então, fiz a matéria pelo puro saber jornalístico, teor jornalístico dessa função, fiz essa transferência de apenas R$1 e foi todo o volume negociado aí pelo WhatsApp em toda a minha vida, viu, Débora Oliveira? Então, sem muita negociação pelo aplicativo de mensagens. E agora, Copel informa que o Ministério de Minas e Energia estabeleceu o valor da outorga de concessão de geração de energia elétrica do conjunto das usinas hidrelétricas em 3 bilhões e 700 milhões de reais. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Copel informou nesta terça-feira que a portaria interministerial dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, publicada em Diário Oficial da União hoje, estabeleceu o valor de outorga da concessão de geração de energia elétrica do conjunto das usinas hidrelétricas Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, em Foz do Areia, Governador Ney Amintas de Barros Braga, no município de Segredo, e Governador José Richa, em Salto Caxias, em cerca de 3,7 bilhões de reais. Segundo a empresa, a definição do bônus de outorga constitui uma etapa de processo de obtenção de novo contrato de concessão das usinas pelo prazo de até 30 anos. O valor estabelecido na portaria ainda passará pela análise do Tribunal de Contas da União. A XP tem recomendação de compra para a direcional, com preço-alvo a R$ 22,00. Para os analistas da corretora, a companhia reportou dados operacionais sólidos no primeiro trimestre de 2022. O resultado teria sido impulsionado principalmente pelo recorde de 100% das vendas líquidas para um primeiro trimestre, o que levou a venda líquida sobre oferta consolidada para 17%. Além disso, a instituição financeira destacou o robusto crescimento de mais de 36% das vendas líquidas da Riva, apesar do cenário desafiador para o segmento de média renda. E o BTG manteve a recomendação de compra para Rumo, com preço-alvo a R$ 27,00. Para o banco, a escalada de saques e vandalismos nas ferrovias que levam ao Porto de Santos afetam diretamente as operações da Rumo Malha Paulista, reduzindo sua produtividade operacional da companhia. É isso aí, antes da gente ir para um intervalo, deixa eu dar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando, o Helder que está por aqui, Ricardo Almeida também está por aqui acompanhando a nossa programação, Hamilton, que bom te ver por aqui, Hamilton Lima está por aqui também, o Marco Dang está por aqui, Ricardo Almeida, eu já tinha falado sobre ele, Natanael está por aqui, boa tarde para você, Natanael, muito obrigada pela audiência, Solador Tropeiro também já apareceu aqui várias outras vezes, né? Inclusive, boa tarde para você. Ivan, ótima tarde para você também. Obrigada pela sua audiência.
Bastante gente, Romildo também está por aqui, André Luiz. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, hein? Helder está dizendo SP 500, 4.119 pontos, é isso mesmo? Vamos acompanhando. O seu Gabriel Monteiro atualiza daqui a pouco o nosso mercado internacional. Igor Araújo, olá para você também, Igor. Luiz Angelelli, Apóstolo Paulo. Gente, muito obrigada pela audiência de todos. Lembrando aí, deixa o like aqui na nossa programação. Ajuda aqui a gente a conseguir entregar o nosso conteúdo a cada vez mais pessoas. Sempre que a gente dá um like na programação, a gente faz com que a plataforma entenda a relevância do nosso conteúdo. Por isso é muito importante tanto a audiência de vocês aí desse outro lado, como também se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. A gente é muito grato aí pela sua audiência. Se não fossem vocês do lado aí, a gente não estaria aqui. Então, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde para vocês aí. Tô de olho aqui no chat, hein, gente? De olho sempre. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, mais notícias de mercado. Vamos falar sobre Ágora aqui. Será o tema da nossa entrevista com Vicente Zotti, que está chegando daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Então, não sai daí que a gente volta já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Estamos de volta, deixa eu só atualizar aqui a bolsa para vocês. Olha só, alta de 4,25%, são 4 horas e 23 minutos. Falta aí pouco mais de meia hora para a gente fechar esse pregão de terça-feira com essa disparada na bolsa que vai aos 106.152 pontos nesse momento, enquanto o dólar futuro continua na queda de 1,33% a R$ 5,01. Daqui a pouco a gente atualiza o fechamento para vocês, mas a gente vai bater um papo agora com o nosso primeiro entrevistado, né, Gabriel? Exatamente, vamos convidar agora na nossa tela Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine Agronegócios. Vicente, é sempre um prazer conversar contigo, tê-lo aqui na nossa programação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de última hora, diga-se de passagem. Pois é, eu que agradeço aí pelo convite. É sempre bom estar falando sobre o mundo agro aí para o pessoal também do mercado financeiro. Maravilha. Primeira grande dúvida, nós tivemos hoje o FMI rebaixando novamente as nossas projeções de PIB brasileiro. A expectativa para 2023 era 1%, 1,2%, se eu não me engano, de alta, e agora a expectativa é 0,9% de alta para o nosso PIB de crescimento para a economia brasileira. No entanto, as projeções que nós vemos para o PIB do agronegócio, elas são muito fortes. Nós temos ali 11%, 10% de alta especulada para o PIB se nós somarmos todos os setores, todos os segmentos do agronegócio. Por que essa disparidade? É realmente a expectativa para o agronegócio em 2023 é muito forte. O que justifica esse forte crescimento no agro em 2023? Eu gostaria só de um leve panorama para a gente tentar entender essas divergências e qual o impacto do agro na formação do nosso PIB brasileiro. Vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar bem clara, pessoal, é que muitas vezes as projeções elas consideram cenários futuros que vêm sendo traçados de certa forma a longo prazo. Então, o que vem acontecendo hoje
quanto à questão da colheita da soja, é aquilo que foi projetado, plantado e foi tendo aquele manejo, né? Desde o ano passado, ali começando por volta de setembro até hoje, né? E assim concluindo com a colheita dessa temporada agora. Nesse sentido, a gente tem, só para o pessoal entender a diferença, né, da temporada passada, né, do ano de 2022 para essa, o Brasil teve no ano passado em torno de 126 milhões de toneladas de soja na colheita da temporada 22-23 e para essa temporada 23-24. A gente já está falando aí algo, até saiu o relatório hoje do USDA, né? Deixa eu até trazer o dado aqui atualizado. O pessoal indicou para o Brasil um aumento da expectativa de produção, falando agora em 154 milhões de toneladas. Então é um aumento muito grande, somente falando de soja. Quando a gente coloca outras commodities também, então vamos colocar, por exemplo, a questão do milho. Então vamos começar pelas agrícolas, né? Então o milho, na temporada passada, a gente teve uma forte quebra quanto à questão do milho safrinha, milho de segunda safra, que esse ano, por enquanto, tudo tem mostrado que tem alto potencial produtivo e a gente pode atingir aí acima de 90 milhões de toneladas somente o milho segunda safra, colocando também aí um cenário de uma primeira safra com uma boa produtividade. Obviamente que o milho de terceira safra existe no Brasil também, o milho terceira safra, mas a representatividade dele é pequena, vai jogar o Brasil aí por volta ali de 125 milhões, deixa eu só confirmar aqui o dado que saiu hoje, 125 milhões de toneladas no milho. Então nós temos um crescimento muito grande, né, bastante relevante para o milho, um crescimento muito importante para a soja, e quando a gente migra para a parte das commodities energéticas, nós ainda temos ali um cenário bastante importante, né, que o Brasil ele é um grande exportador de petróleo, e nós vamos ter aí no Brasil, provavelmente, o volume de exportações muito parecidas com o do ano passado. Então, nós temos crescimento nas agrícolas, manutenção das exportações nas energéticas, e quando a gente migra para a parte das metálicas, a gente ainda tem um cenário bastante positivo no que tange a questão das metálicas quanto à demanda da China, né? Então, a demanda da China em si vem sendo apresentado para a gente aí vários impulsos de crédito. Hoje a China soltou novamente mais um impulso de crédito quanto ao setor de construção civil e infelizmente, né, ou felizmente, não sei qual que é o ponto de vista, né, se é o copo meio cheio ou meio vazio, esses impulsos já foram ocorridos em outros momentos, mas não surtiram o efeito desejado. Então, se a gente for entender que esse impulso agora terá novamente um cenário mais positivo e trazendo novamente aí atividade para o setor da construção civil, então a gente vai ter aí condições de ver também maior demanda do minério de ferro. E isso explica hoje a evolução de preços também da Vale, né? Outro fator, saiu dado nessa madrugada da inflação na China, trazendo aí uma perspectiva melhor, já que o preço para o produtor, né, o PPI, lá na China, veio com um número abaixo da expectativa de mercado e o preço para o consumidor veio uma retração. Então, a gente tem um cenário que a China está demonstrando que a inflação está ficando controlada, impulsão de crédito para tentar mexer novamente com a atividade lá da construção civil e aí novamente ativar a economia, trazendo aí uma possibilidade de maior demanda para as commodities que o Brasil exporta. Então, eu tenho uma certa clareza de que esse número ele pode realmente ser alcançado, o Brasil ter ali uma participação do agronegócio dentro do PIB muito maior nesse ano, já que a gente vai exportar mais soja, tende a exportar mais milho, e também as outras commodities que o Brasil tem grande referência, como açúcar e café, não há nesse momento nenhum dado que mostre que a gente teria uma grande retração. Obviamente que a gente tem que entender que se o mercado em si começar a apresentar números de recessão, aí sim a gente pode ver uma diminuição da demanda, e aí não só de commodities softs, como açúcar e café, mas também commodities que a gente tem grande representatividade, que são as energéticas e as metálicas, como eu citei, petróleo e minério de ferro.
Isso vale também para o gado, Zotti? Débora Oliveira aqui falando com você, boa tarde. Isso também vale, esse cenário também vale para o gado? Eu não sei se é a minha conexão que está ruim ou se é a nossa comunicação entre um e outro que está ruim, mas acabou cortando bastante o vídeo, eu não entendi a pergunta. Certíssimo. Esse mesmo raciocínio também vale para o gado, também vale para o ciclo de gado que a gente tem acompanhado, né, ultimamente, nesse momento, ou não, Vicente? No ano passado nós tivemos um consumo interessante de gado pelo mercado chinês, inclusive exportando bastante para a China. Aqui no Brasil foi um consumo modesto, não tão elevado quanto o mercado projetava. E aí a Débora acho que estava perguntando justamente sobre essa relação, se ela vai ter impacto nesse crescimento ainda para o ano de 2023. E é importante até falar, mais cedo até eu trouxe para o pessoal, Exato. Uma redução inclusive no preço, né, da carne por causa da redução, esse período de quaresma e tudo mais, isso tudo acaba impactando no consumo. Por um lado, né, isso reduz ali a carne, a bovina, mas a suína, em compensação, a gente teve uma alta das exportações, ou seja, tudo isso também vale para esse setor de carne, o Zotti? Ah, ótimo. Agora a conexão voltou, consegui entender a sua pergunta com clareza. Vamos lá. Setor de proteína, a gente tem no Brasil, no momento agora, um cenário um pouco mais delicado, que é o seguinte, a gente tem uma retração bastante importante, uma queda bastante importante daqueles alimentos para a questão do consumo proteico, então formação de ração através de milho, de soja, farelo de soja, e isso tem ajudado a questão das margens. O problema é que quando a gente olha a arroba do boi gordo, ela não é o preço do quilo da carne no supermercado, porque a arroba do boi vai ser comprado pelo frigorífico, processado, para aí sim chegar na ponta final, que aí a gente está falando do consumo tanto interno quanto das exportações. O problema é que na ponta a gente não está conseguindo mais absorver valores mais altos, tanto de proteína branca quanto proteína vermelha. Então nós temos um cenário nesse momento que melhora das margens, contudo, a gente tem um cenário de não conseguir repassar mais preço ao consumidor final. Então, esse momento que nós estamos vivendo, ele é bastante delicado. Então, será que o custo da aquisição daqueles itens que formam a ração e que tanto a proteína branca quanto a proteína vermelha consomem, vão cair o tanto suficiente para melhorar a margem dos frigoríficos e assim a gente conseguir não repassar um aumento de preço ao consumidor e melhorar a margem dos frigoríficos? Essa é uma questão que eu não sei responder. Eu sei responder nesse momento que o preço do milho vem caindo, o preço do farelo de soja e da soja em si, né, para esmagamento interno, vem caindo, e isso melhora a margem para a questão da suinocultura, melhora a margem para as granjas, melhora a margem para os confinadores. Contudo, a gente precisa entender que se esse repasse referente à questão de um custo mais barato não ocorrer na ponta final, então manutenção dos preços da carne com um custo mais barato da formação dessa proteína, aí sim eu acho que os frigos vão passar por um momento adequado. Talvez vendas menores, mas com margens melhores. Mas eu ainda não consigo, nesse momento que tudo está acontecendo, né? A gente pode ver que o preço do milho praticamente aí, nos últimos 10 dias, saiu de R$ 85,00, vem registrando R$ 79,00, R$ 78,00. Então é uma queda muito intensa num curto prazo. Então eu não consigo responder nesse momento se vai chegar as margens para o frigorífico nesse momento uma aquisição de animal mais barato ou ainda não. Maravilha. Aí especificamente eu gostaria de saber sobre o custo do dólar em toda essa equação. Nós vimos aí
nesse finalzinho de mês de fevereiro, comecinho de mês de março, até durante março como um todo, o dólar perdendo valor em relação a praticamente todas as moedas mundiais. Então a gente tinha muitas moedas fiduciárias, tem euro, tem ien japonês, tem o real brasileiro, tem a libra esterlina, todas ganharam valor frente ao dólar. Nós utilizamos normalmente o dólar para as nossas transações internacionais, principalmente com essas transações de exportação de matéria-prima, de commodities agrícolas. E agora a gente vê novamente um começo de mês negativo para o dólar. Nós tínhamos estabelecido esse patamar de 5,4, 5,13, agora batemos os 4,99 durante o dia de hoje. Bastante gente aí aproveitou para comprar dólar. Eu gostaria de saber especificamente sobre o custo do dólar em toda essa equação. É muito importante para o investidor que está prestando atenção no mercado de exportação de commodities agrícolas também olhar para o custo do dólar. Esse custo um pouco mais arrefecido, ele é bom ou ruim para o agronegócio? Como que o senhor enxerga toda essa relação? E esse último mês e o comecinho de mês de abril ainda ruins para a moeda norte-americana em relação a moedas globais, não só ao real brasileiro. Vamos separar um pouquinho, pela parte de commodity, as culturas em si. Para as agrícolas, como a parte importada é uma proporção menor, então um dólar mais valorizado, apesar do custo de aquisição de matéria ser mais caro, como eu exporto muito mais, então um câmbio desvalorizado é melhor. Já para commodities, por exemplo, petróleo, um câmbio que ele vai ter ali uma valorização, a gente perde um pouco de competitividade, mas em contrapartida a gente continua no jogo. Então não afeta tanto assim a questão para, por exemplo, petróleo, né? Uma diferença de câmbio no real em si. Obviamente que se a gente visualizar um câmbio muito desvalorizado, o Brasil fica muito competitivo na exportação de petróleo, mas isso normalmente é regulado através de um outro fator de formação de preço, que é o prêmio, né, que vai ter o prêmio de exportação. Então, se o Brasil ficar muito competitivo, os outros países vão regular isso através de prêmio, o Brasil vai regular isso através de prêmio, e todos eles vão começar novamente a ter uma equiparação no preço do barril de petróleo offshore. Quanto à questão do impacto desse câmbio mais barato nesse momento, que eu visualizo, tem muita coisa que tinha perdido correlação. Por exemplo, a gente vê taxa de juros para baixo, dólar para baixo. A gente vê taxa de juros para baixo, dólar para baixo e bolsa para cima. Hoje, tudo voltou a ter correlação. Então, eu não sei se já é a solução da causa, né? Voltaremos a ter novamente operações correlacionadas e aí sim a gente volta a ter uma gestão de risco mais adequada. Porém, nesse momento o que a gente visualiza dólar DX, que é o dólar contra uma cesta de moedas fortes, e aí exatamente a gente vai colocar dentro dessa cesta ien, a gente vai colocar dólar canadense, euro, libra. A gente vê que o dólar perdeu força nesses últimos meses, né? E principalmente nas últimas semanas a gente vem perdendo força. Aparentemente, isso tem a ver com a manutenção da fala dura desses países quanto à questão do cenário de novas altas, né, o ciclo de juros deles, e o Fed já começando a dar um sinal de que talvez esteja chegando dentro do patamar que ele gostaria de taxa de juros. Ainda não estaria dentro de uma taxa de juros muito contracionista, mas ainda assim uma taxa de juros elevada. Mas se os outros players continuarem elevando no mesmo ritmo que estavam vindo, então, por exemplo, a zona do euro, né, o Banco Central Europeu dando mais 50 pontos percentuais, então o euro ganha uma certa força contra o dólar. Já o real, eu acredito que tem muito a ver com o que aconteceu hoje, tá? Uma movimentação de stop muito grande, perdendo essa casa dos 5,03, ocasionou ali um stop bastante grande de players importantes que estavam comprados na tese de dólar, né, tomados em dólar. Isso certamente a gente vai poder confirmar daqui uns dias, né, quando sair as posições de cada participante. Então, para mim, isso tem a ver com uma estopada aí também. E um pouco de retirada de prêmio de risco com essa questão da fala até do Campos Neto quanto à questão do arcabouço fiscal, o qual ele comentou que retiraria em si um risco de uma aceleração da relação dívida-PIB. E aí o mercado tirou prêmio de risco, tanto dos juros quanto do dólar, né?
e a Bolsa foi fazendo a sua correlação inversa, tendo um movimento de alta. Então, se você for ver, empresas que são muito tomadas em dívidas e são dependentes de capital de giro, hoje tiveram fortes valorizações, né? Então, empresas de varejo hoje tiveram uma valorização muito importante e tem a ver com essa melhora do cenário interno. Então, essa movimentação do dólar tem esses pontos que eu comentei e, somado a isso, o Brasil, nesse momento, tem um volume de exportação muito forte de soja, o que traz um fluxo cambial muito positivo para o Brasil e ajuda a nossa moeda a se valorizar. Na minha opinião, esse movimento só não aconteceu antes devido à quantidade de ruídos políticos que a gente teve até então. Agora que a coisa deu uma acalmada, o fluxo continua entrando de forma forte e deve continuar pelo menos até ali o final de maio, deve continuar muito forte pela questão das exportações da soja. Logo mais, entra também o milho nesse cenário, daqui a pouco entra também o café, o açúcar também começa a entrar com mais força a partir de agora do mês de maio, e aí a gente vai ter um fluxo bastante positivo para pelo menos aí até agosto, setembro. Então pode ser que a gente ainda veja uma valorização do real mais intensa do que essa casa de R$5, caso a gente tenha um arcabouço fiscal adequado, os ruídos diminuam e o fluxo continue positivo. Então, pode ser que a gente veja câmbio aí até abaixo de R$4,90. É bem provável caso esses fatores ocorram. Perfeito. Vicente Zotti, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É sempre muito bom ter você aqui na nossa programação. Muito obrigada mesmo. Um forte abraço aí para você. E a gente aguarda você sempre por aqui, você sabe muito bem disso. Obrigada pela parceria de sempre. Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês. Maravilha, Obrigada. Vicente. Um abraço. Tchau. É isso, antes a gente ir para um rápido intervalinho comercial, olha só, 4,23% de alta, são 4 horas e 42 minutos, 106.159 pontos. Seguimos com essa alta no Ibovespa aqui no Brasil e nos Estados Unidos, Gabriel. Estados Unidos, praticamente a mesma situação. Nós temos agora Dow Jones ganhando um pouquinho mais de valor, 0,41%. Nasdaq continua em negativo, 0,31% de queda, agora com um pouco mais de intensidade. Essa queda, nos aproximamos aqui do finalzinho do pregão, então algumas movimentações começam a ser feitas lá no mercado norte-americano. E S&P 500 agora 0,13% de alta, perdendo um pouquinho da sua força compradora ao final das negociações. Débora. É isso aí, então a gente vai para um rápido intervalinho comercial, na volta mais giro de mercado para todos vocês, então não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá.
Estamos de volta, a gente vai bater agora um papo com Danilo Barbosa, Head de Research do Clube FI, que está aqui para poder já conversar com a gente. Danilo, bem-vindo sempre aqui na nossa programação da BMC News. Obrigado por participar com a gente aqui nesse fechamento de mercado para falar sobre esse assunto que está movimentando esse setor de FIIs. Hoje, ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar participando aqui da BMC mais uma vez. Danilo, vamos lá. A gente tem aí baixas significativas, inclusive, nos fundos imobiliários, né, que comunicaram essa redução de dividendos que serão distribuídos entre as cotas em abril. Antes da gente falar especificamente sobre esses fundos, queria entender o que está acontecendo, para a gente explicar aí para o telespectador o que está acontecendo, a partir de que momento foi tomada essa decisão dessa redução, né, de dividendos. A gente sabe que, inclusive, muitas vezes, quando o investidor começa ali a fazer alguma reserva, a fazer algum tipo de investimento, procura, né, os FIIs, né, e tentando ali se assegurar de alguma forma de menos instabilidade. O que está acontecendo, Danilo? Só para a gente trazer esse cenário antes de qualquer coisa para quem está nos assistindo. Perfeito. Bom, importante deixar bem claro que a inadimplência dos fundos de CRI se assemelham à vacância dos fundos de tijolos. Então, o que é comum dentre os fundos de tijolos, que é a vacância, nos fundos de CRI, o que você pode ter de comum é um percentual da inadimplência. Ali em 2019, 2018, onde as taxas de juros estavam muito baixas, acelerou muito o crescimento do mercado de crédito, dentre fundos que sejam eles high yield ou high grade, foi muito acelerado durante esse processo. Só que de lá para cá, o que aconteceu foi que a gente teve um crescimento muito grande das taxas de juros e também um crescimento do custo de construção, e o que impactou diretamente nesses fundos que, a princípio, que declararam, né, essa questão de redução forte nos dividendos, por conta de processos que vêm se desenrolando dessas empresas que estão em dificuldade de honrar com o pagamento desses CRIs que foram tomados ali naquela época de expansão. Então, para o investidor, muitas vezes ele procura ali iniciar o investimento em fundo imobiliário pelos fundos que acabam pagando mais, e justamente então esses fundos são chamados high yield, que na minha visão deveriam chamar high risk. Eles acabam sendo iludidos por um volume de dividendos que são pagos ali, que são bem acima da média, e iniciam ali aportando nesses fundos, onde eles deveriam começar ali mais no arroz e feijão, no high grade, montando uma carteira bem diversificada. Então acaba uma falta na educação inicial desses investidores, na escolha desses ativos, que acabam impactando diretamente no rendimento da carteira como um todo. Claro, se é um investidor já experiente, ele já sabe que esses fundos podem ocorrer esses eventos, ele vai fazer o quê? Ele vai diversificar a carteira dele por conta e deixar uma parcela, né, claro, pequena de investimentos em high yield, onde, se caso ocorrer esse evento de liquidez, onde os fundos têm que executar essas garantias e correr atrás do que realmente está por trás, que são os ativos imobiliários por trás desses CRIs que foram estruturados, ele vai ocorrer um processo em que esses CRIs vão repassar menos dividendos. Por conta desse repasse de dividendos menor, a precificação das cotas, o mercado é muito yield taker, né? Ele precifica muito a cota do fundo imobiliário pelo yield imediato que está sendo pago ainda, né? Então, ele vai ver essa oscilação na cota, vai ver na oscilação no dividendo, só que se ele tem uma carteira muito bem pulverizada e diversificada, ele vai sentir muito pouco esse reflexo dentro do patrimônio total. E nesse meado de 2018 e 2019, ele acelerou muito o crescimento de pessoas físicas dentro dos fundos imobiliários, né? Nós saímos ali de 300, 400 mil investidores para mais de 2 milhões agora de investidores. Alguns foram pegos aí, alguns investidores incautos foram pegos de surpresa com esses rendimentos que caíram por conta de eventos de liquidez dessas empresas que estavam estruturadas por trás desses fundos imobiliários. Maravilha. Agora, especificamente, você mencionava essa questão dos fundos high yield, esse risco de crédito um pouco mais apurado. Eu gostaria de saber até que ponto nós podemos ver essa crise no crédito, especificamente, ela se espalhando para o restante do setor ali dentro dos fundos imobiliários. Só quem está exposto a esses fundos high yield, como você mencionava, que pode sofrer algum risco dessa situação, ou quem está posicionado no mercado de crédito ali dentro dos fundos imobiliários pode também sofrer
esse risco de inadimplência que nós já vemos aí se espalhar não só para fundo imobiliário, mas a gente também tem fundo de crédito privado tendo alguns problemas para cobrar aí dos seus credores. Nós temos ali também alguns investimentos em debêntures estão enfrentando esse mesmo tipo de problema. Então, especificamente, a gente pode ver essa situação se espalhando para o restante do mercado de fundos imobiliários, criando uma nova crise aí para o setor que já via aí as suas cotações bem baixas desde a pandemia. Bom, é bom deixar bem claro que esses eventos que nós observamos até então, eles são pontuais nesses ativos que estão mais estressados dentro dessas empresas. Nós também vemos a questão das varejistas sofrendo um pouco, né, pela questão de juros mais altos. Então, eu acredito que se a gente tiver um movimento de juros crescente, é natural que esses problemas sejam primeiro impactados nos fundos high yield, porque por trás tem uma empresa que ela não aguenta pagar 20%, 25% de juros ao ano, apesar dos cotistas às vezes ficarem felizes de estarem recebendo esses 20%, 18% de dividend yield ao ano. Por trás de tudo isso tem uma empresa que está pagando e honrando com esses pagamentos e ela não consegue ao mesmo tempo repassar esse valor para as vendas que ela está naquele momento realizando. Mas eu não vejo como um movimento generalizado de crise, de crédito, porque a gente observa que nesses fundos que têm excelentes garantias e que estão por trás empresas que têm balanço sólido, a gente não vê esse problema dessas empresas estarem atrasando pagamentos ou anunciando o atraso nesses pagamentos, e sim nessas empresas que cresceram muito ali exacerbadamente no período que os juros estavam muito baixos, tomaram dívidas que naquele momento não eram, tem um crescimento de juros e crescimento de custos de construção. Nesses ativos que estão, claro, reforçando, estão posicionados no mercado de crédito, onde a garantia ela é a mais crua ainda, porque ela está no momento inicial de construção daqueles projetos. Então, por isso que ele chama de high yield ou high risk. Ele está numa fase de projeto desse tipo de ativo, onde ainda ele está em construção, ou ainda são projetos de loteamento, no caso de multipropriedades, que acabam sofrendo um pouco mais, porque justamente estão nessa fase que possuem mais risco de todo o ciclo de construção de qualquer tipo de projeto. E aí, especificamente, a gente mencionou essa questão. Eu já conversei com algumas companhias ali que tem ou são gestoras de fundos de logística, ou são empresas de propriedades comerciais. Eu conversava recentemente com a LogCP. A gente falava exatamente, ele falou, tem algumas companhias tendo problemas com o aluguel desses galpões classe A, galpões de alta renda, ou galpões de uma classificação muito alta. Tem companhias tendo problemas ali com a alocação de propriedades comerciais, inclusive para algumas varejistas, como você mencionava. Tem essas companhias que estão tendo problemas com pagamento, com o pagamento das dívidas do crédito cedido. E eu gostaria de saber especificamente no setor ali de FIIs, de FIAGRO, se há algum segmento específico que neste momento, até pelas cotações, esteja um pouco mais atrativo pelo nível de risco. O setor de agronegócio, agora com o início das negociações aí de FIAGROS aqui no mercado brasileiro, pode ser uma escapatória para quem está buscando ali um investimento nessa categoria, nesse estilo de alocação. Como que você está enxergando esse momento? Há algum setor dentro dos fundos imobiliários que se destaca? São papéis, são fundos ali de tijolo, são fundos de logística, fundos de galpões? Eu gostaria de saber da sua visão, se tem aí para onde fugir para quem está querendo se posicionar no mercado, se tem algum segmento ou tem que avaliar muito especificamente ali a gestão do fundo e o fundo especificamente, por favor. Você foi perfeito. Primeiro vamos dividir essa resposta em 3 grupos. Primeiro, a possibilidade de você diversificar em próprio... Vamos dividir aqui a primeira parte, é diversificar nos próprios FIIs, comprando fundos que possuem uma qualidade de crédito melhor. Mas Danilo, o que é qualidade de crédito melhor? São aqueles que possuem garantias boas, você olha ali, não tem um spread gigantesco em cima de uma B longa. Por exemplo, os fundos high yield têm um spread assim de 10%, 12%. Você vê esses fundos high grade já com spread de 2%, 3%. Então, só pela taxa você já consegue talvez já ter uma visão mais ampla se o fundo é high yield ou high grade. Então, nesse momento, nós vemos que estar posicionado em fundos high grade é uma vantagem
pelo conta, inclusive, dos dividendos que estão sendo repassados, que estão próximos ali do high yield. Então, talvez não valha tanto a pena estar posicionado com uma posição muito grande nos fundos high yield. Agora, você mencionou tanto FIAGROS ou, por exemplo, FIINFRA, são classes de ativos que o investidor tem que ter em mente, são completamente diferentes. Dentro do FIAGRO, você vai ter um lastro que são os CRAs, que hoje estão muito indexados ao CDI. E o CDI, novamente, está em máxima histórica, e o produto que está por trás do CRA são as commodities, que também estão em máximas históricas. Então, talvez, na minha visão ali, não vale a pena você talvez diversificar por algo que novamente está pagando mais, correndo novamente atrás dos maiores dividendos, e que a gente já vê que num médio ou longo prazo, essa Selic ela tende a cair, esses fundos tendem a ser reprecificados. Mas não que eu não acho interessante os FIAGROS, eu não acho uma saída, você olhar como uma saída ou os FIINFRA ou FIAGRO, sim, como fontes de diversificação. No caso dos FIINFRA, você tem o que por trás ali são aquelas debêntures que elas são empacotadas, e tem o lastro que também dessas debêntures são os empreendimentos de infraestrutura. Então, tá ligado ao que você vai investir, você saber quais que são aquelas garantias, quais que são os lastros e quais são as variáveis macroeconômicas que impactam aquele seu tipo de investimento. Você sair de um FII de, vamos supor, um FII de um fundo imobiliário de CRI, que tem indexador como IPCA, e você partir para um FIAGRO que tem indexador como CDI, é uma mudança de estratégia completamente diferente que o investidor tem que ter em mente, na minha visão, estar sempre balanceado tanto em CDI e tanto em IPCA, e não ficar correndo atrás do que está pagando mais, porque você vai estar pagando mais caro. A gente vê o movimento de FIAGRO, os FIAGROS sendo negociados com um ágio até maior do que o valor patrimonial, ou seja, você está comprando, pagando R$110, 105, R$107 numa nota de 100, porque você está tendo um dividendo maior. E era justamente o movimento que a gente viu em 2019 dos fundos imobiliários. Então, na minha visão, ainda tem muitas oportunidades em fundos high grade, que estão inclusive abaixo do valor patrimonial, pagando um dividend yield muito competitivo, em torno de 14%, 13%. Perfeito, Danilo. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco para vir explicar um pouco, com mais detalhe tudo isso que tem acontecido. Muito importante, com certeza, para os investidores que estão nos acompanhando. Obrigada pela tua participação. Contamos com vocês por aqui em outras oportunidades. Maravilha. Obrigado, eu que agradeço. O Clube FI está sempre à disposição. Já fica o convite para próximas participações, né, Débora Oliveira? Exatamente. Eu estou sentindo que a gente vai ter algumas conversas sobre FIIs aí nesse restante de ano, porque tem muita coisa para discutir. Inclusive, tinha gente mandando aqui no nosso chat perguntando sobre tributação de FIIs, que vai dar pano para manga essa discussão aí ao longo dos próximos anos. Acho que a gente não vai conseguir escapar desse assunto, mas a gente deixa essa conversa para umas próximas participações. Muito obrigado, Danilo. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. E é isso aí, antes da gente continuar aqui com a nossa programação, a gente vai para um rápido intervalo comercial, faltam 2 minutinhos para poder fechar o Ibovespa. Na volta, a gente já atualiza o fechamento do mercado para todos vocês, então não sai daí que a gente volta já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais. Tchau! Estamos de volta, vamos de fechamento de mercado, atualizar vocês aqui desse índice Bovespa, olha só, são 5 horas em ponto. Fechamos então com essa disparada do índice, 4,21% de alta, com o índice fechando no dia 806.134 pontos. Abrimos 801.849, batemos aqui então essa alta que a gente já não via acontecer, uma disparada como essa desde outubro do ano passado, pelo menos. Então a gente volta para o patamar dos 106 mil pontos. A pergunta que não quer calar é: será que é sustentável essa alta toda aí, né, que a gente está acompanhando no pregão dessa terça-feira? Daqui a pouquinho a gente vai ter o Felipe Fradinho por aqui, né, para poder esclarecer para a gente o que significa, numa análise técnica, essa disparada do índice Bovespa. No dólar futuro, a queda foi de 1,30, a moeda americana ficando aí nos R$ 5,02. A Gol e a Azul lideraram disparado ali essas altas do dia. A Gol subindo 16,97% a R$ 7,10. A Azul 13,35% de alta a R$ 12,23. O setor de varejo também foi destaque hoje, com Magazine Luiza subindo 13,13%. A gente também teve loja Sênior subindo 9,25%. Né? Além disso, bancões também ajudaram essa alta do índice Bovespa, que, claro, foi muito também beneficiada pelo setor de commodities. A gente teve Vale Petrobras aí em alta, Vale subindo mais de 5%, 5,29%. Teve alta da commodity, tem uma expectativa também, né, de melhora da economia chinesa. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma resposta positiva aqui do índice, principalmente, então, commodities e bancões ajudando o nosso índice nesse pregão de terça, além do setor de varejo, os setores mais sensíveis aos juros, depois a curva ter uma certa, sentir um certo alívio com os dados do IPCA que foram divulgados. Isso aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, Gabriel, como que a gente fechou por lá? Dona Débora Oliveira, para quem estava animado com a S&P 500, devolveu tudo, viu? Fechou em 0,01% de alta, praticamente em estabilidade com o fechamento de ontem. Nós temos aqui o S&P 500 devolvendo aqueles pontos que o Helder estava comentando no início do nosso programa. Então, 0,01% de alta para S&P 500. Dow Jones, 0,29% de alta, segurando um pouquinho esse patamar positivo, mas longe das máximas do dia. Nasdaq apertou mais um passo aqui no fechamento do mercado, 0,43% de queda para a bolsa, que abriga ali alguns ativos mais voltados à tecnologia e crescimento no mercado norte-americano. Então, bastante movimentação nesses minutos finais das negociações lá nos Estados Unidos. Então, 0,29% para Dow Jones, 0,01% de alta para S&P 500, 0,43% de queda para Nasdaq. Lembrando, amanhã, dia importante, teremos CPI divulgado e também a ata do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Então, o mercado em estabilidade, esperando um pouquinho para tomar as suas decisões depois de ter, claro, os dados em mãos que serão divulgados amanhã e esse posicionamento oficial do Federal Reserve depois da fatídica reunião ali após a crise no setor bancário lá nos Estados Unidos. Débora. Boa, Gabriel. Vamos mais giro de notícias aqui com vocês. Preços de carnes caem com maior oferta e menor demanda em período de quaresma, segundo dados do IBGE. Falei mais cedo sobre isso aqui para vocês, vamos trazer mais detalhes sobre o grupo Alimentação e Bebidas, que saiu de uma alta de 0,16% em fevereiro para uma elevação de 0,05% em março. Dentro do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, também divulgado pelo IBGE nessa terça-feira. O grupo contribuiu com apenas 0,01 ponto percentual para a taxa de 0,71% do IPCA do último mês. Houve uma forte queda nos preços da batata inglesa, de 12,8%, e do óleo de soja, queda de 4,01%. As carnes caíram 1,06% depois de já terem recuado 1,22% em fevereiro, acumulando uma redução de 2,72% neste ano.
A Caixa anunciou nesta terça-feira que vai reduzir juros para cerca de 2.100.000 micro e pequenas empresas no Brasil, a partir de um convênio firmado com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. O Banco Público estima que as linhas de crédito vão contar com uma redução de até 33% nos juros. Empresas associadas terão linha de capital de giro com taxas a partir de 1,21% ao mês. Investimentos para a compra de máquinas e equipamentos terão juro a partir de 1,34% ao mês. O banco também anunciou que os clientes associados passam a contar com taxas reduzidas na contratação de giro caixa, FAMP, linha de destinação específica para dispensa e apresentação de garantia. O empréstimo também é destinado a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com taxas a partir de 1,87% ao mês. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou nesta terça-feira novas projeções trimestrais e dessa vez fez um corte nas estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil nesse ano. O FMI agora espera uma alta de 0,9% para 2023. A projeção anterior era de 1,2% em janeiro. Para 2024, o fundo manteve a estimativa de expansão da atividade brasileira em 1,5% para a inflação. O FMI colocou projeções de 5% para 2023 e de 4,8% em 2024. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou um comunicado para o Fundo Monetário Internacional por falar em FMI, inclusive, segundo a nossa última nota. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou um comunicado para o Fundo Monetário Internacional que se reúne nesta semana destacando o Brasil como o primeiro a iniciar o ciclo de alta de juros e que começou a reduzir a inflação. No documento, o ministro relata que o Brasil foi a primeira grande economia a começar a apertar a política monetária no início de 2021, quando ficou claro que as pressões da inflação eram amplas e persistentes. Haddad também enfatizou a situação do crédito no país, que contraiu e a atividade econômica enfraquecida, com o mercado de trabalho mostrando sinais de moderação, exigindo estruturas mais fortes e soluções de reguladores e supervisores do setor financeiro, segundo o ministro, que disse ainda que os bancos centrais devem continuar a calibrar a sua política monetária de combate à inflação. Bom, para vocês que estão aí nos acompanhando, aquele recadinho, só para vocês não esquecerem de se inscrever no nosso canal. Muita gente chegando por aqui, muita gente nova aparecendo diariamente. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, no canal aqui da BMC News, se inscreva, se certifique que você está inscrito por aqui para não perder nada da nossa programação ao vivo. Claro, a gente fica muito feliz também se você puder contribuir com o seu like aqui na nossa programação. Eu vou para um rápido intervalinho comercial, na volta eu trago mais giro de notícias para todos vocês, então não sai daí que a gente volta já. Além da prestação de contas anual, em que você declara seus ganhos como, por exemplo, salário e aposentadoria, se você investiu em ações e outros títulos de renda variável, como BDRs, ETFs, fundos imobiliários, etc., é necessário calcular e pagar o imposto de renda sobre o ganho obtido nas vendas desses produtos utilizando uma DARF. O recolhimento do IR mensal vale para todas as operações realizadas em um determinado mês que envolveram vendas de ativos. Agora, o valor a ser pago de imposto varia de acordo com o tipo de papel. Existe uma condição em que um investidor está isento de pagar o imposto e isso acontece na venda de ações de empresas listadas na B3, desde que o valor mensal seja inferior a 20 mil. A partir de 20 mil vendidos em ações, é obrigatório recolher 15% sobre o ganho das operações. É importante destacar que essa isenção vale apenas para ações, ou seja, não vale para BDR nem para ETF ou outros ativos de renda variável. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Maravilha, vamos acompanhar e aproveitar esse ótimo clima entre os investidores. Todo mundo está feliz, alegre com esse Ibovespa fechando acima dos 4% de valorização nesta terça-feira. E vamos com mais uma boa notícia, dona Débora Oliveira, uma estreia aqui na BMC News, mais um incremento, mais uma novidade desse nosso novo passo rumo à televisão fechada. Vamos agora falar ao vivo com Carlo Caucci, que agora faz parte da equipe de jornalistas da BMC News e está no Rio de Janeiro acompanhando a LAD Defense and Security, a maior e mais importante feira de defesa e segurança da América Latina. Boa tarde, Carlo. O que nós podemos esperar, o que foi visto nesse primeiro dia de feira? Muito obrigado pela participação, pelo link ao vivo. Boa tarde, Rafael, Gabriel, boa tarde a todo o nosso público. Primeiro dia aqui da LAD 2023, a volta da maior feira de segurança e defesa da América Latina, ao vivo e a cores após a pandemia, então volta ao presencial, um grande sucesso de público aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas já visitaram nesse primeiro dia os estandes das centenas de empresas, mais de 400 empresas que estão expondo seus produtos e serviços aqui na LAD. Tivemos também a inauguração com o ministro da Defesa, o José Múcio, que falou também sobre os planos para a defesa do Brasil. No futuro, segundo o ministro, o objetivo é chegar a um gasto de 2% do produto interno bruto em gastos militares, mais ou menos o mesmo padrão utilizado na OTAN, nos países membros da Aliança Atlântica. Hoje, os gastos da defesa do Brasil são por volta de 1,3% do PIB. Entretanto, segundo o ministro da Defesa, nesse momento, com, abre aspas, o alto desemprego e pessoas passando fome, fecha aspas, isso seria muito difícil de acontecer, mas há discussões em andamento lá em Brasília. Além disso, o ministro da Defesa falou hoje na abertura da LAD que o governo brasileiro pretende aumentar o número de caças Gripen, que são os novos caças da Força Aérea Brasileira, serão a espinha dorsal da defesa aérea do Brasil no futuro. Hoje o governo brasileiro adquiriu já 36 caças Gripen produzidos pela sueca Saab. Partes deles serão produzidos aqui no Brasil, partes lá na Suécia, mas o governo pretende aumentar essa compra e também isso será um ponto que será discutido nos próximos meses. Mas muitas empresas que estão expondo aqui na LAD são empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, entre elas a Taurus e também a Embraer, e esse primeiro dia da LAD premiou ambas as empresas, com a Taurus que subiu 1,17%, fechou a R$ 16,43, chegou a subir mais de 2,20% ao longo do pregão desta terça-feira, e a Embraer subiu 2,97%, fechou aos R$ 20,47. Então, um primeiro dia aqui da LAD que trouxe sorte para as empresas brasileiras listadas na B3. É com você, Gabriel. Maravilha, muito obrigado, Carlos. Lembrando, não é só um dia de feira, nossa cobertura se estenderá aí ao longo dessa semana. O evento acontecerá entre os dias 11, no caso hoje, e 14 de abril na cidade do Rio de Janeiro. Esperamos aí que traga mais força e mais otimismo para essas companhias aqui listadas no mercado brasileiro. A gente vai agora para um rápido comercial e na volta a gente tem análises técnicas aqui na nossa programação ao vivo. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Bom, vamos para o giro de notícias, gente, falando agora um pouco sobre política. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou hoje que a equipe econômica está finalizando o projeto do novo arcabouço fiscal, mas sinalizou que não há uma data fechada para o envio do texto ao Congresso Nacional. O ministro, Fernando Haddad, e a equipe econômica estão se dedicando à construção do texto, mas não há uma data definida para encaminhar, foi o que disse Padilha. Até então, havia a expectativa de que a proposta fosse enviada ainda nessa semana, mas há a possibilidade de adiamento para que o projeto chegue ao Poder Legislativo com a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com Lula viajando para a China, hoje, o texto, caso fosse encaminhado nessa semana, teria a assinatura do vice-presidente Geraldo Alckmin. O ministro disse ter ouvido do presidente da Câmara, Arthur Lira, o compromisso de dar prioridade à análise do projeto. Após participar de reunião com líderes dos partidos da base do governo, Padilha disse ainda que há a possibilidade de MPs enviadas por Lula serem incorporadas em propostas que já estavam tramitando na casa. O objetivo é dar celeridade à apreciação. A Comissão dos Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite ao presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, para comparecer ao colegiado. Senadores querem que o Mercadante explique os critérios para empréstimos do banco público com instituições financeiras de outros países. Eles também devem questionar Mercadante sobre a utilização desses recursos nos programas de incentivo a micro e pequenas empresas no Brasil. O requerimento apresentado pelo senador Eduardo Braga pede que o presidente do BNDES preste informações a respeito de operações de crédito externo com a garantia da União entre o banco público e instituições financeiras internacionais. O convite foi formalizado por Braga durante a análise de um empréstimo de 750 milhões de dólares pelo BNDES junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O parlamentar disse que já falou com a direção do banco, que sinalizou positivamente ao convite. A data do encontro ainda não foi confirmada. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negou por unanimidade um pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes fosse afastado de um processo envolvendo o ex-mandatário. O recurso foi julgado em plenário virtual. O pedido era baseado em um gesto feito por Moraes durante o julgamento de um processo envolvendo lives de Bolsonaro, em 27 de setembro do ano passado, na campanha presidencial em que ele tentava a reeleição. Na ocasião, Moraes fez um gesto de degola com o dedo, que foi interpretado pela defesa como uma manifestação de animosidade com Bolsonaro e de interesse pessoal no processo, motivo pelo qual pediram a suspeição do ministro, que é presidente do TSE. Na época, diversos veículos de imprensa noticiaram que o gesto não tinha relação com o julgamento e teria sido direcionado a um assessor que havia demorado em cumprir uma tarefa pedida por Moraes. O ministro Ricardo Lewandowski já havia negado o pedido de suspeição anteriormente, afirmando que o objetivo da presente ação é apenas o de criar um fato político com um reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral. Em seguida, o caso foi parar no gabinete do ministro Nunes Marques, que usou das mesmas palavras para votar pela rejeição do pedido. Ele foi seguido pelos demais ministros que participaram do julgamento. Por ser alvo do pedido, Moraes ficou impedido de votar. A Hungria e a Rússia firmaram acordos nesta terça-feira que garantiram a Budapeste o acesso ao gás russo, segundo a agência Associated Press. O pacto sinaliza um contínuo laço entre diplomatas comerciais entre os dois países que confundiram alguns líderes europeus em meio às sanções de Moscou pela invasão à Ucrânia. Numa entrevista coletiva em Moscou, o ministro das Relações Exteriores húngaro disse que a estatal russa de energia Gazprom concordou em permitir que a Hungria, se necessário, importasse quantidades de gás natural além das acordadas em um contrato de longo prazo que foi alterado no ano passado. A Gazprom confirmou o acordo. O preço do gás, que chegaria à Hungria através do gasoduto Turkstream,
seria limitado a 150 euros por metro cúbico. Lembrando que a maioria dos membros do bloco de 27 nações se distanciou do presidente russo Vladimir Putin por causa da guerra na Ucrânia e procurou afastar-se de seus países aí dos combustíveis fósseis russos. Mas o governo húngaro teve feito aí forte lobby na União Europeia para ficar isento de quaisquer sanções impostas ao gás, petróleo ou combustível nuclear russo, sob ameaça de vetar ações propostas da União Europeia contra Moscou. Bom, antes da gente ir para um rápido intervalo comercial, só para poder lembrar para vocês, se inscrever aqui no nosso canal e que daqui a pouquinho a gente vai ter o Felipe Fradinho por aqui com as análises técnicas. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre a atuação do mercado hoje, quiserem alguma análise técnica, alguma análise gráfica aí do Felipe Fradinho, já vão deixando os papéis aqui, né, no nosso chat. Eu tô de olho aqui de quem tá participando, de quem tá interagindo com a gente. O Eliezer tá por aqui. MPK, boa tarde para você, viu? Bom ter sua audiência sempre por aqui. Helder, boa tarde para você. Pois é, estão dizendo que sabotaram aí o senhor Gabriel Monteiro. É isso. Sabotaram. Gabriel canta bem. Ele canta e dança bem, viu, gente? Só gostaria de constar para vocês aí nos bastidores, o senhor Gabriel Monteiro, quando eu mal vejo, sai dançando aqui pela redação. Vocês tinham que ver, tinham que ter uma câmera aqui mostrando aqui os bastidores da BMC News, vocês iam dar risada, certamente. Parece essa pessoa assim, sabe aquela história, pareço sério, mas eu sou legal? É o senhor Gabriel Monteiro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente traz mais giro de mercado, atualiza vocês desse aftermarket também. Claro, teremos o Felipe Fradinho por aqui fazendo as análises técnicas, então não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Estamos de volta e mais umas informações aqui para vocês. Uma notícia que chega aqui de que a Receita Federal já confirmou que o governo vai acabar com a regra que isenta de imposto as remessas internacionais com valor inferior a $50, cerca de R$250. O benefício exclusivo para pessoas físicas tem sido utilizado de forma indevida, segundo o governo, por empresas que comercializam produtos na internet, conforme foi informado mais cedo já em sites, em vários portais de notícias. O governo prepara uma medida provisória para fortalecer o combate à sonegação de impostos do comércio eletrônico. Estão na mira, por exemplo, gigantes asiáticas como AliExpress, Shein e Shopee.
fabricantes brasileiras têm pressionado o governo já há um certo tempo para tomar providências por considerarem a concorrência desleal. A Receita admite que a legislação é antiga e não está preparada para o volume de produtos que chega hoje ao Brasil. O foco, contudo, será combater a sonegação, né, que não estão aí previstas mudanças na alíquota de importação de varejistas estrangeiras. O que será que vai mudar naquela comprinha, hein, Gabriel? Sabe aquele dinheiro que a gente gasta sem ter, com aquilo que a gente não precisa? Já temos funcionários da BMC News que foram taxados nas suas compras aí nesses aplicativos. Eu, Débora Oliveira, estou explanando aqui mesmo, chegaram tristes no dia de hoje. Realmente pode mudar bastante coisa, a taxação pode ser bem cruel com quem estava ali fazendo as contas na pontinha do lápis e guardando aqueles produtos que foram importados por meio dessas grandes varejistas internacionais. Inclusive, elas captaram aí boa parte desse mercado brasileiro de varejo de vestuário, não só de vestuário, mas também de produtos eletrônicos. Então, eletrônicos e vestuário, que o eletrônico até mais ali, é mais alvo de taxação. Então a gente pode ver uma bela mudança se essa prática aí se estender e começar a pegar com bastante ênfase essas grandes companhias que entraram no Brasil e abocanharam boa parte do mercado brasileiro, especificamente para as companhias aqui brasileiras, nacionais, que têm locação aí em Brasil. Nós temos, claro, um cenário um pouco mais positivo, uma competição um pouco mais justa, não tão justa quanto deveria, mas uma competição um pouco mais justa, mas claro, você tem os dois lados da moeda, o lado positivo e o lado negativo. Positivo para os empresários, negativo para quem está consumindo ali na ponta da corda, né, Débora Oliveira? Isso mesmo. Voltando a falar um pouco aí sobre a LDO, também sobre arcabouço, gente, a nova presidente da Comissão Mista do Orçamento, a senadora Daniela Ribeiro, anunciou hoje, ao assumir o posto, que vai fazer uma audiência pública nos próximos dias no colegiado para poder tratar da proposta de arcabouço fiscal e também da lei de diretrizes orçamentárias de 2024, que deve ser enviada pelo governo ao Congresso na sexta-feira, pelo menos essa é a expectativa. A realização da audiência foi acertada pela senadora hoje numa reunião com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, né, e também com o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues. O texto da regra, que deve substituir o teto de gasto, ainda passa por ajustes finais da equipe econômica e a própria a senadora Daniela Ribeiro chegou a confirmar minutos depois que o texto do arcabouço fiscal será entregue ao Congresso na segunda-feira. A gente teve primeiro aqui a notícia mais cedo de que o Padilha dizendo que não tinha data, né, que estava sendo trabalhada ainda na redação. Agora vem então a senadora Daniela Ribeiro, no finalzinho agora da tarde, dizendo que o arcabouço vai ser entregue ao Congresso na segunda-feira. Segundo Padilha, a expectativa era realmente esperar que o presidente Lula voltasse para que o texto pudesse ser encaminhado, né, para o Congresso com a assinatura do presidente Lula. Se fosse entregue antes disso, teria que ir com a assinatura do vice-presidente, que está agora, né, que assumiu o posto com a saída de Lula, com essa visita de Lula à China. Mas a senadora Daniela Ribeiro, então, vem em seguida e fala que o texto do arcabouço fiscal será entregue no Congresso na segunda-feira, lembrando que ela esteve reunida com a ministra Simone Tebet. Então, a gente vai ficar acompanhando, porque é cada um que diga uma coisa, um disse, não me disse, o tempo inteiro. O mercado já está fechado, isso não deve refletir de alguma forma, pelo menos não por enquanto. Seu Gabriel Monteiro, sabe o que eu estava observando, inclusive, antes da gente, né, chamar o Felipe Fradinho para as análises técnicas, também eu me despedir de você, porque hoje tem papo de dinheiro, não, papo de dinheiro é toda quinta-feira, hoje tem business, daqui a pouquinho. Vamos atualizar o pessoal das criptomoedas, porque eu vi também que o Bitcoin andou dando uma recuperada de valor aí, andou subindo um pouco mais. Qual que é a realidade agora das criptos? Todo esse cenário que a gente tem visto aqui no Brasil e tudo que tem acontecido lá fora, de que maneira tem repercutido aí nas criptomoedas? Faz tempo que a gente não fala disso por aqui. Recuperada não, dona Débora Oliveira, uma super recuperada, Bitcoin batendo os $30 mil. É a primeira vez que atinge esse patamar desde junho do ano passado, desde junho de 2022. No entanto, lá naquela ocasião, foi uma trajetória meio descendente. Passou pelos $30 mil, depois, claro, de algumas crises no mercado de criptoativos. Então, nós temos aí o Bitcoin voltando a esses patamares que não eram enxergados desde junho de 2022. Foi o meio do caminho ali, naquelas fortes quedas do Bitcoin desde o começo de 2022 até a metade do ano. Então, neste momento,
momento, 30.120 dólares a cotação do Bitcoin, uma alta de 1,55% neste momento. Ethereum está em patamar negativo, se distanciando um pouco da principal criptomoeda do mercado, que é, claro, o Bitcoin. Ethereum é a segunda, mas tem bem menos participação na criptoeconomia do que o Bitcoin especificamente. Ethereum, 0,94% de queda, nos aproximamos daquela grande atualização da rede do Ethereum, atualização Xangai, é quase como um segundo passo após o merge, uma segunda etapa depois dessa troca do mecanismo de consenso de prova de trabalho para prova de participação em setembro do ano passado. Então, tivemos o merge e agora a Xangai é praticamente uma segunda fase, uma nova etapa dessa grande mudança da rede da Ethereum. O mercado no merge em setembro do ano passado não reagiu bem, nós tínhamos aí uma expectativa muito positiva e no dia do merge nós começamos a cair, não voltamos mais àqueles patamares, pelo menos no ano de 2022. Será que nós teremos novamente esse movimento, pessoal, um pouco mais otimista com a atualização, e assim que é atualizada a rede nós vamos ver o papel devolvendo todo, papel não, o criptoativo devolvendo todo esse valor. O desenho foi bem feio no passado depois do merge, inclusive nós tivemos aí uma boa queda para o ativo até aquela crise da FTX que aí derrubou de vez a Ethereum, Bitcoin e todos os outros criptoativos do mercado. Principais destaques positivos do dia: Wi-Fi 6,44% de alta, e olha só, Ethereum Classic, faz tempo que eu não falo de ETC, de Ethereum Classic, que é o protocolo que mantém todas as características originais do Ethereum, ou seja, é prova de trabalho, é um protocolo que não passou pelas atualizações ao longo dos anos, então nós temos aí Ethereum Classic ganhando mais valor, inclusive, do que o Bitcoin no dia de hoje, 3,77%. No entanto, é um ativo muito perigoso, bem volátil e bem esnobado aí pelo mercado. Ninguém olha com muita atenção para Ethereum Classic, justamente por não ter sido atualizado, e apesar de manter algumas das virtudes do Ethereum original, também mantém todos os seus defeitos. FTT, o token de governança da FTX, olha só, isso aqui é a prova de quem tem maluco no mercado. FTX é a corretora que faliu no ano passado, ela tinha um token de governança, que era o FTT, e esse token de governança hoje está subindo 3,67%. Então, a maravilha da criptoeconomia tem as boas oportunidades e tem a parte da maluquice aqui, que é FTT, que é Dogecoin, que é Baby Doge também, aí tem a Dogecoin, tem aí embaixo tem a Baby Doge. Tem gente que não gosta que eu fale mal de Baby Doge, inclusive um usuário aqui do nosso chat, Mundinho Baby Doge, mas é claro, são memecoins. FTT não era, e agora se tornou praticamente ali um ativo enigmático, sem dinâmica, sem fundamento, só, claro, especulativo. Então FTT é uma das principais altas do dia de hoje, 3,67%, mas cuidado, gente, por favor, cuidado com esses ativos que são muito voláteis. Inclusive o Bitcoin por si só é muito volátil. Nós começamos o ano ali próximo dos 15 mil dólares e agora estamos nos 30 mil dólares. Se nós pegarmos aqui a cotação inicial, estávamos em 16 mil dólares, agora uma oscilação positiva de mais de 80%, 82,30% oscilação para o Bitcoin só neste ano de 2023. Então cuidado para você que quer entrar no mercado de criptoativos, se exponha com uma parcela bem pequenininha da sua carteira, do seu patrimônio, não tome risco mais do que o necessário. O Bitcoin ele já é arriscado bastante, não precisa colocar dinheiro em outros criptoativos se você não conhece esses protocolos, se você não conhece esses projetos, é só para diversificar, se expor ali a mais risco, porque o mercado é realmente muito arriscado, tem dinâmicas que funcionam aqui, que podem levantar ou, claro, quebrar o mercado de um dia para o outro. Essa própria valorização, nós saímos aqui antes da crise financeira dos 19 mil para os 30 mil dólares, mais de 50% de alta, sem nenhuma mudança fundamental no cenário, nos fundamentos do Bitcoin. Então não tivemos mudança, ainda temos a SEC, a SEC, que é praticamente a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, apertando o cerco sobre os criptoativos. Ainda tem muita dúvida, os criptoativos ainda estão sob cheque, nós temos a Binance sendo processada em alguns países, inclusive com as operações barradas em algumas localidades por negociar de forma irregular
alguns termos de criptoativos ali, aquele mercado futuro, mercado muito especulativo. Então cuidado, gente. Tem dinâmicas que elas podem afetar o seu investimento e fundamentalmente nós não tivemos nenhuma mudança em cenário, pelo menos para Bitcoin, dessa alta aí de 54% de alguns dias atrás. Então cuidado, alerta ligado, mas lembrando, há muitas oportunidades no mercado de criptoativos. Se você quer se expor a esse tipo de moeda, esse tipo de ativo financeiro, nós temos a parceria com a Bybit. É só escanear o QR Code que vai aparecer na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo. Nós temos o link da Bybit por aqui também. Então, para você que quer conhecer a Bybit, quer escolher ali uma corretora, essa corretora faz uma parceria com a gente, permite que nós produzamos conteúdo aqui diariamente sobre o mercado financeiro e sobre o mercado de criptoativos. Então, por favor, se vocês querem se expor ao mercado de criptoativos, só clicar no link na descrição e conhecer um pouco mais sobre a Bybit. É isso aí. Então vamos me despedindo do senhor Gabriel Monteiro, porque hoje tem BMC Business, né? Isso mesmo, Gabriel. Já vende o peixe aí. Exatamente, hoje nós teremos BMC Business com a LogCP, Log Commercial Properties. Então, para você que quer conhecer um pouco mais sobre essa companhia bem bacana, faz locação de galpões ali de altos recursos, galpões de alto padrão, galpões logísticos para companhias como essas grandes chinesas, como o Mercado Livre, como a Amazon, como outras companhias aqui que necessitam bastante dessa infraestrutura. É um case bem interessante, é um modelo de negócios bem bacana. Então, hoje eu converso aqui com o time da LogCP a partir das 18 horas da tarde. Por favor, acompanhe aí o programa, acompanhe o site de RI da companhia e, claro, mandem todas as suas dúvidas aqui no nosso chat, mandem ali para mim também, se vocês ficarem satisfeitos, se ficarem mais confortáveis falando diretamente comigo. Então fiquem à vontade, aproveitem esse conteúdo aí que vai ser exibido hoje a partir das 18 horas da tarde. Boa, é isso aí. A gente vai continuando por aqui, enquanto o seu Gabriel Monteiro vai lá preparar o BMC Business. Eu quero trazer ele, Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos Investimentos, que já está aqui para poder fazer as análises gráficas dessa terça-feira. Felipe Fradinho, boa tarde para você, que bom ter você toda terça aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Boa tarde, Débora, tudo bem? Claro, tem que estar tudo bem, né? Depois de toda a inveja que você fez a gente passar aí na sua viagem. Tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, energias recarregadas, tá tudo ótimo. Inclusive o Ibovespa tá ótimo, você percebeu? Eu voltei até, acho que tá trazendo... Ó, fechamos em alta ontem, hoje teve essa disparada, eu tô achando que eu tenho que tirar férias mais vezes, viu, Felipe? Eu concordo com você. Felipe, vamos lá, 106 mil pontos. Ibovespa deu uma grande disparada. A gente já não via esse tipo de alta acontecer desde outubro do ano passado, se não me falha a memória. Mas o que eu quero saber realmente é se essa disparada que foi dada pelo Ibovespa, se ela é sustentável realmente, ou se isso é apenas aquele fogo de palha, precificação, na verdade, né, desse corte da Selic que é tão aguardado também pelo mercado. Vamos lá então, Débora. Só pegando uma palhinha aqui de criptomoedas, né, que você estava falando muito bem com o Gabriel. A gente chegou ao nosso primeiro objetivo aqui, a gente comprou nesse recuo à média o índice, né, o ETF de criptomoeda, né, o Hashdex. Né, então compramos aqui nessa regressão, né, e levamos aqui a primeira parcial logo no topo anterior, famoso 9,2 de Larry Williams. Mas, voltando aqui à sua pergunta sobre o Ibovespa, né, hoje todo mundo traçando esse canalzinho aqui, que já está traçado aqui na nossa tela, desde o meio de fevereiro aí, né? A gente tem um canal de baixa maravilhoso no Ibovespa, que foi testado no finalzinho do mês passado, no finalzinho de março, nos últimos 2 pregões. Saiu, parecia que ia dar uma engrenada, porém ainda não tinha volume comprador para isso. No dia seguinte, devolveu toda essa alta do dia anterior, com o volume vendedor alto aqui. Ou seja, subiu com uma certa intensidade, mas na hora que ele caiu, né, ele caiu com muito mais força do volume, voltando para dentro do canal e deixando o pessoal com a pulga atrás da orelha. Renovou mínimas aqui logo no primeiro pregão de abril, depois veio mais uma vez renovar mínimas aqui dentro desse canal, até que ontem, né, abriu abaixo das 2 médias curtas e fechou aí em cima da média mais alta, a média verde, que é a média de 9 períodos, e hoje esse pregão espetacular, né, que inclusive a gente já vinha comentando há bastante tempo, né, que era esse topo, o canal de baixa, estava sendo bem respeitado e finalmente o principal aqui, pessoal, a gente tem o maior volume de alta do ano. Olha só aqui para trás, pessoal, nenhuma barrinha verde como essa daqui no ano inteiro de 2023. Então,
Dos dias de alta, hoje foi a maior alta aí, inclusive desde o dia 3 de outubro, primeiro pregão após o primeiro turno das eleições, né? Foi a segunda maior alta, né, do dia, contabilizando o dia 3 de outubro em diante, né? Só perdeu esse dia. E em relação ao volume comprador, maior volume do ano de negociação, ativa um pivô de alta, mas para mim ainda tem um último ponto aí para ser testado em relação ao Ibovespa. Se ele continuar subindo aqui, batendo nessa média, que é o meu próximo objetivo, né, nos 108 mil, né, batendo 108 mil pode sentir uma certa dificuldade para passar e realizar. Se fizer um fundinho mais alto que esse fundo anterior, aí a gente pode carimbar no gráfico aí tendência de alta, reversão de tendência de queda para alta. Ainda esse topo aqui mais alto que o topo anterior, ainda para mim não é suficiente para falar, não, agora a tendência é de alta. Não, para mim tem que fazer aqui mais um fundinho mais elevado, e aí teremos, né, 3 fundos em sequência, e aí a tendência de alta fica muito mais clara. Até porque, né, se a gente for traçar aqui no gráfico um Fibonacci, né, o motivo da alta todo mundo já sabe, está todo mundo super bem informado aí, que acompanha o canal da BMC, veio fazer esse topo aqui, a gente ligou, né, toda essa pernada de baixa aí de janeiro até o finalzinho de março, o Fibonacci, né, toda essa queda, 61.8 era exatamente aqui nessa região, né, do topo anterior, e hoje vem fechar em cima dos 50% de fibra, né. Eu sempre brinco com o pessoal do meu canal, né, eu falo sempre, né, tem muita gente que provoca o grafista, né, pessoal, imagina se não funcionasse, quer dizer, imagina se funcionasse, né, porque pelo amor de Deus, 61.8 testado e hoje o 50% de fibra, e o 38.2 está exatamente no 108,050, que é a média de 200 períodos. Então, tá aí tudo no nosso gráfico. Agora tem que passar desse 108. Pois é isso aí. Vamos ver, vamos acompanhando se vai realmente passar mesmo desse 108. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha então nos papéis, nos setores. Quero começar com as aéreas, né, ô Felipe? A gente já tinha, por exemplo, a Azul ainda está conseguindo acumular alta, né, nos papéis. A Gol não vinha acumulando alta mesmo, né, com as últimas movimentações da semana e do mês. Ainda tem uma queda anual de 3,13%. A gente sabe que é um setor bastante delicado, atrelado ao dólar. Queria ver a tua análise aí para as companhias aéreas que hoje dispararam na frente aí no índice Bovespa. Vamos lá então. Começando, você prefere que comece por Gol ou por Azul? O que você... Pode ser Azul, que já está aí na tela. Vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Azul, olhando, né, do prazo maior para o prazo mais curto, né, no ano sobe 11,54, no mês sobe 2,08 e na semana aí ainda cai, tá? Azul na semana ainda cai aí, não, mentira, sobe, desculpa. Azul na semana sobe 14,13%, né, muito por conta dessa alta do dia de hoje, 13,81, vindo fechar em cima dessa média. Tem um ponto positivo do volume também, né, esse também é um ponto positivo aí para o ativo. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, que já teve aqui uma série de fechamentos, né, nessa região. Não estou falando nem do mês passado apenas, não. Né? Foi topo também de fevereiro e foi topo também de janeiro. Tá? Essa região aqui é uma região de briga, patamar esse que eu estou falando aqui dos 12,50. Tá? Então a gente pode ver que também foi fundo em novembro. Enfim, né, topo aqui também em julho, fundo em junho. Então 12,50 é uma regiãozinha de certo equilíbrio de preços, melhor dizendo, dos investidores. Ponto positivo aqui é que sobe de elevador o ativo, né, na primeira quinzena de março, desceu de escada e, ao que tudo indica, né, depois de uma grande alta daqui de Azul no iníciozinho de março, pequena realização pronta para quê? É natural essa realização, são os comprados aqui atrás realizando parte dos ganhos, e aí a pressão vendedora aumenta um pouquinho, porém não consegue devolver toda essa alta, né? E hoje o papel parece, né, dar o primeiro indicativo aí de ignição de tendência e fechando aqui acima da média de 200, como não fazia desde o dia 21 de março. Para mim, região importantíssima para ser rompida agora é a dos 12,50 e quem sabe dos R$13. Passando de R$13, Azul, do meu ponto de vista, explode para cima. Falando de Gol, né, a Gol, maior alta do dia, 17,13%. Inclusive, né, para quem gosta aí de figuras gráficas, né, consegue identificar aqui num recorte, né, num recorte de curtíssimo prazo, a gente vê
uma tendência de baixa, segundo fundo aqui, né, um fundo duplo, sendo ativado no dia de hoje, né, isso numa micro tendência, vamos dizer assim, né, dos últimos 22 pregões, do último mês de dias corridos, né, já vem aqui também fechar com bastante força acima dos R$7, para você ter uma ideia, né, hoje abriu próximo dos 6 e fechar acima dos 7, subiu quase R$1, um papel custa 6,15, custava 6,15, né, ainda abaixo da média de 200, ainda tem um espaço para poder correr aqui até essa média de 200, nos 7,68, e depois desse 7,68, tem aqui essas máximas do ano, inclusive, nos 8,44. Frade, tem muito espaço até lá? Tem. Até a média a gente tem quase 8%, e até as máximas do ano a gente tem quase mais 20%. Né? A única questão é que é um ativo que já opera dentro dessa região aqui há bastante tempo. Aqui atrás, por exemplo, dezembro, janeiro e a primeira semana de fevereiro, parecia que o papel ia romper, né? Fazia topos e fundos ascendentes, as médias também estavam apontando para cima, então, de repente, né, tudo desandou e o papel acabou renovando as mínimas de um prazo até considerável, né? Quando a gente tira o zoom aqui do gráfico, é até mínima, inclusive, da época da pandemia, né? Lá em 2020, início de 2020. Gol, nesse momento, eu acho mais arriscado comprar. Tá? Ainda faltam alguns indicadores para ver se de fato ela vai reverter tendência. Azul, do meu ponto de vista, se mostra mais interessante, já veio fechar acima da média, testando o topo anterior, foi o que eu falei. Passando dos R$12,60, R$13, então, aí a compra já fica bem mais tranquila, já compro com muito menos medo, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu quero pegar um gancho aqui do projeto Alliance que está aqui no nosso chat falando de Marisa, né? Até Marisa subiu hoje. Realmente, eu trouxe até o setor de varejo inteiro em alta, né? A curva deu um pouco mais pressionada, isso acaba favorecendo. E Marisa está aqui, que fechou numa alta de mais de 8%, hoje ficando aqui ainda nos 65 centavos. Por que eu quero trazer, Fradinho? Segundo a companhia, ela respondeu aí à CVM dizendo que tem sim, com toda a reorganização que tem feito ali na companhia, a capacidade de voltar a ser negociada acima de R$1, né? Depois que a CVM questionou a companhia pelo preço que a ação da companhia tem sido negociada. Graficamente falando, dá para poder ver realmente Marisa voltando para o patamar de R$1? Olha, dá, Débora. O que dá. A tendência ainda é de baixa, né? Claro que o setor de varejo inteiro, né, acaba se animando com juros, uma tendência de juros mais em queda, né? Claro, né, as pessoas têm mais estímulo a consumir, né, criar dívidas, vamos dizer assim, né? Aumentar o seu consumo. Elas também acabam ficando menos pressionadas em fazer novos aportes, novos investimentos. É mais interessante pensar em investir com juros mais baixos para elas do que, né, deixar o dinheiro, vamos dizer assim, risk-free. Né? Veio fazer um fundinho aqui no início desse mês, de abril, fundo até abaixo dessa região, mas ainda, para mim, não reverte de tendência. Para começar a dar algum sinal de que ela consegue ser negociada acima de R$1, né, teria que passar, do meu ponto de vista, dos 79 centavos, que é a máxima de março. Nesse momento, para mim, ainda não é nenhum indicativo forte, tá? Eu gosto do volume, gosto do fechamento acima das médias, mas para mim ainda não tem um sinal claro de que isso é possível, não. Que dá, claro, né? Até quem opera já mercado há mais tempo sabe de que tudo é possível, né? A gente pode ver até aí a própria Oi, né? Tinha muita gente que falava que Oi não tinha mais jeito e tudo mais. Desculpa, Oi BR3. Oi não tinha mais jeito e tudo mais. Oi saiu aqui, né? Conseguiu sair aqui da casa em janeiro, da mínima, de 1,07 e chegou a bater 2,55, né? Então, assim, isso sem nenhum indicativo anterior, né? O papel vinha desabando sem parar. Então, Marisa também nada impede que dê um solavanco para cima de R$1, porém, não, para mim, pela leitura do gráfico, não tem nenhum indicador mais claro que isso deve acontecer no curto prazo, não. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha ali nas commodities. A gente tem aí toda essa questão do petróleo, decisão de OPEP, também não dá para deixar de considerar os riscos que a gente tem em relação, né, à Petrobras, os riscos políticos que acabam afetando a companhia. Vamos dar uma olhadinha no papel de Petrobras, que hoje ficou em forte alta, ajudou também o índice, teve alta do petróleo, né? Onde é que a gente vai com essa Petrobras? É um papel que o pessoal sempre pede aqui no nosso chat também, Felipe. Então, é mais um dos ativos aí que a gente brinca, né? Do imagina se funcionasse, né? Tava fazendo aqui um canalzinho de baixa, iniciado em dezembro, tá? Com topos ascendentes, fundos ascendentes também, quando todas as médias cruzaram,
de cima para baixo. Inclusive, né, o papel rompeu e enrolou bastante tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões de toque a essa LTA, né, que era a margem inferior desse canal de alta. Rompeu para baixo, o que a gente faz? A gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V nesse canal, porque o mercado se movimenta em proporções. E quando a gente faz esse Ctrl+C, Ctrl+V e liga, né, esse canalzinho, arrasta o Ctrl+C, Ctrl+V para baixo, ligando as margens, olha onde é que ele deu. Deu exatamente... Para quem não entendeu o que a gente fez isso, tá? Ctrl+C, Ctrl+V e ligamos aqui até onde ele poderia parar, tá? A gente ligou as duas margens. Olha só onde ele parou, exatamente nessa região, e o fechamento de Petrobras me empolga bastante. Frade, não é para entrar em Petrobras? Não é para entrar em Petrobras. Na semana já sobe 7%, hoje subiu 4,69%. Tá bem esticado, tá muito longe das médias curtas. Do fechamento de hoje até a média de 9, por exemplo, a gente tem 4,5%. Média de 21, 6,69%. Então eu esperaria sim um recuo para entrar no papel. Compraria em cima das médias, tá? Entre o 24 e o 25,50. Sim, faria uma compra de recuo à média. E aí muita gente deve estar pensando, né? Pô, mas será que vai recuar? Do jeito que fechou assim, não vai explodir para cima? Se explodir, eu prefiro não estar no papel, tá? É melhor você estar fora querendo estar dentro do que estar dentro querendo estar fora. Né? Então você imagina, entra aqui nesse fechamento de hoje, né? Digamos que amanhã abre nessa região, e aí o papel faz um recuo à média de 5%, você vai ficar desesperado para depois voltar a subir e buscar essa margem aqui nos 28,50, quem sabe? Vai subir 11%. Aí você vai tomar um stop, depois o papel anda, e você fala, pô, devia ter esperado um pouco. Né? Então, eu prefiro entrar num patamar mais confortável, tá? Até porque essa região dos 24,30, digamos que você entre aí, no 24,30 até esses 28,50, a gente está falando de uma entrada aí, ó, que pode dar quase 18% de ganho. E se puser um stop abaixo dessa margem inferior do canal, você toma um stop de 4,42. Então você vai ganhar 18 e vai perder 4,5. Aqui, se você entrar nesse fechamento, seu stop aqui embaixo fica caríssimo, fica quase 9%, e o seu primeiro objetivo fica de 11% aí. Então, percebam aí que a relação risco-retorno não fica interessante no papel. Do meu ponto de vista, a Petrobras é uma ótima oportunidade quando recuar a média. Perfeito. Bom, eu vou trazer um questionamento até do Helder, que está aqui. Nossa, a gente já falou sobre índice Bovespa. O Helder está dizendo assim, Felipe, quem está mentindo, Bovespa ou dólar? Vamos lá, então. Eu imagino que nenhum dos dois, né? Porque eles se comportaram de forma avessa no dia de hoje, né? O Ibovespa vinha numa tendência de baixa ao longo de praticamente todo o ano, rompeu essa tendência a princípio no dia de hoje, né? Sobe aí 4,29, e quando você olha o dólar futuro, né? O dólar futuro ele vinha aqui, vamos dizer assim, né? Mais encaixotado, mais lateralizado, e agora ele apontou para baixo, né? A galera que investe já há mais tempo sabe, né? Que o índice e o dólar eles devem, né? Eles costumam andar em sentidos contrários, né? O investidor, quando ele vem lá de fora, ele vende os seus dólares, transforma em reais e compra bolsa, vamos dizer assim. Né? Então tem uma enxurrada de dólares entrando, ou seja, tem mais oferta do que demanda, dólar cai. Com esse recurso de reais, né, reais comprados, o investidor compra bolsa. Então aumenta a pressão compradora na bolsa, a bolsa sobe. E assim, sucessivamente. Né? Peguei só apenas um dos exemplos que explicam essa divergência natural, né? Divergência saudável do índice e do dólar. Então, outras explicações, né? Quando o mercado se sente mais atraído, né, a tomar risco, né? Vem para a bolsa, né, e sai de investimentos seguros. Renda fixa é um investimento seguro, moeda americana é outro investimento seguro, tido como seguro também. Então é natural que haja esse fluxo, essa migração de investimentos. Me chama muito a atenção, inclusive até, né, só para deixar um pouco, devolver um pouco dessa inveja aí para a Débora, né? Me fiquei feliz com essa queda do dólar, vou viajar daqui a 2 meses. Então, até falei Felipe, com a nem me esposa, fala isso, hein? Graças a Deus, nem hoje é dia de fala. comprar um pouquinho. Quando eu vou viajar, o negócio bate quase 5,50. Eu volto de viagem, olha, pensa, hoje eu estava falando sobre isso aqui na redação. O que sobrou não vende não, espera. Tá testando aqui essa região aqui dos R$5, né, 5,1. Hoje fechou aí, né, em 5,2, quase em 5,2 o dólar futuro. Patamar, pessoal, inclusive de fechamento mais baixo de muito tempo, tá? De muito tempo mesmo, tá?
até inclusive aí do início da pandemia também, né, de fevereiro e março aí de 2020. Então temos aí um dia, vamos dizer assim, histórico no fechamento de hoje. Não tivemos um fechamento tão ruim quanto esse há bastante tempo, porém, lembrem-se que o investidor tem memória de preços. Quando bate nos 5, tá barato e acaba vindo uma pressão compradora e joga a moeda americana para cima. Então, né, muita atenção, é o pior fechamento, porém, ainda fechou respeitando a casa dos R$5. Para mim, pessoal, deve dar uma congestionada como deu aqui atrás também, né? E pode ser que faça uma pequena recuperaçãozinha aí até uns 5,15. E aí, cenas dos próximos capítulos, e vamos ajustando a leitura conforme as informações vão saindo. Perfeito. Felipe Fradinho, descompartilha sua tela aí para poder a gente despedir. Muito obrigada mesmo pelas suas análises. Só para você me passar inveja, para onde é que você está indo viajar? Para Itália e para Croácia. Olha que maravilha. A Croácia é um dos lugares que eu quero ter. Aliás, tanto a Itália como a Croácia, aquela parte ali daquela região, dessa região, eu quero muito conhecer. Mar incrível, praias lindas. Para quem gosta de praia. Então, tudo bem. Para quem gosta de praia é uma boa mesmo. Bom, tudo bem, já fiz inveja, vou aceitar essa inveja que você vai passar. Itália tá no meu roteiro um dia, quem sabe, viu, Felipe? Enquanto isso, eu vou ficar aí admirando com certeza a sua viagem daqui. Muito obrigada, Felipe, sempre. Obrigada mesmo pela tua participação. Mas você não viaja agora não, né? Não, julho e agosto. Então tá bom, ainda tem tempo até lá. Então, semana que vem a gente está de volta aqui no Top News. Obrigada, até lá. Com certeza. Tchau, um abração, Débora. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. O Ibovespa fechando nessa alta, tá aí toda a análise do Felipe Fradinho, para vocês que estavam com dúvida aí de pra onde que a gente vai com esse Ibovespa depois dessa disparada de 106 mil pontos, 106.213 pontos, quase não sai, é alta de 4,29%. Assim a gente encerra esse pregão de terça-feira. Eu vou me despedindo de vocês por aqui, mas vocês continuam na nossa programação. Gabriel Monteiro tá chegando aí com o BMC Business e amanhã eu tô de volta com a abertura do mercado aqui para vocês. Até amanhã, tchau, tchau.